Cochupé apresenta Cochupé em Foco. A colheita mecanizada ou a semi-mecanizada do café é fundamental para a redução de custos e melhoria na rentabilidade do cafeicultor. Para isso, a regulagem das máquinas de colheita é um fator muito importante. A operação deve ser realizada causando o mínimo de danos possível na planta, a fim de preservar a produtividade da lavoura nas safras futuras. A questão da morfologia dentro do processo de produção é muito importante ser entendida pelo seguinte fato. Dentro desse processo de produção, a folha vai realizar o processo de fotossíntese. A água, luz e gás carbônico será transformada dentro desse processo de fotossíntese e a gente vai ter a produção de energia. Para que a gente tenha uma colheita de bastante qualidade, com a produtividade alta e o processo seja feito da melhor maneira possível, a gente precisa manter essas folhas por mais tempo nessa lavoura. Um ponto a ser observado é o momento ideal para início da colheita. Dentro do processo de colheita mecanizada, o ajuste do ponto ideal de colheita é muito importante pelo seguinte: se a gente tem um índice muito alto de verde, a força de desprendimento desse grão para sair, para o pedúnculo se romper do ramo, deve ser muito alta. Se eu fizer uma colheita com a lavoura com um índice de verde muito alto, eu preciso forçar a questão de vibração, a questão de freio, velocidade, para que eu faça a retirada desses grãos de maneira mais efetiva no caso de uma colheita plena. Isso posto, vai ativar a produção de etileno, que além de forçar a maturação da lavoura, que muita gente faz isso previamente para programar uma colheita mais cedo, faz também a desfolha dessa lavoura. Então no momento da colheita não vai acontecer desfolha, mas depois a gente vai ter problema de desfolha, cortar também as pontas das guias, que a gente chama, e aí corta a dominância desse ramo, forçando a brotação. A gente pode piorar também a questão da dominância apical da planta, que aí vai trazer a produção de ramos ladrões, que também são danosos para o processo produtivo do ano seguinte e também onera o processo, porque a gente precisa fazer a desbrota. Ou seja, quanto mais a gente forçar a retirada de grão, mais agressão a gente vai ter e mais problema de produção a gente vai ter também para os próximos anos. Com relação às regulagens de colheita mecanizada, a gente tem duas formas de realizar esse processo. Atualmente, a gente tem a colheita seletiva e a colheita plena. A colheita seletiva preza por colher o maior índice possível de grãos cereja dessa planta. Então, geralmente, ela é feita um pouco antes do período convencional. Assim que a gente tiver um índice interessante de cereja, que geralmente começa no ponteiro da planta e vem descendo a maturação, a gente já pode entrar com esse processo de colheita seletiva. A colheita seletiva ela é feita de maneira mais rápida, a máquina anda um pouco mais rápido, e com a vibração mais leve e freio também mais solto. Isso tudo para evitar o dano, uma vez que você vai ter que passar mais uma vez essa máquina, logo após aí um mês mais ou menos, para poder fazer a retirada do restante de café que ficou, que na primeira era verde, e nessa segunda a gente vai estar colhendo um pouco já dentro de cereja e seco. Esse processo de seletivo é um processo muito promissor, porque a primeira passada já também estimula o etileno. Então a gente vai ter uma maturação mais uniforme também já para a segunda passada. A outra colheita é a colheita plena, onde visa colher toda a lavoura. A questão da regulagem da máquina em termos de velocidade e vibração é determinado pelo modelo de colheita que a gente vai adotar. Se vai ser uma colheita seletiva ou se vai ser uma colheita plena. A colheita seletiva ela vai ficar com um índice entre 0,7 e 0,5. Esse índice é a vibração dividido pela velocidade em metros por hora. Dentro desse índice, então se eu pegar a vibração dividido pela velocidade e eu conseguir um índice entre 0,5 e 0,7, eu vou estar realizando uma colheita seletiva, ou seja, eu vou ter que fazer duas passadas. Ao passo que uma colheita plena, ela vai estar entre 0,8 e 1, vibração dividido por velocidade. Não posso deixar passar muito do 1, o índice acima de 1, porque aí o dano causado à lavoura acaba sendo maior. A vibração excessiva, a velocidade baixa e o freio em peso muito alto pode causar sérios danos à lavoura, e isso a gente não quer também. E sempre lembrar, de qualquer forma, todo processo causa algum tipo de dano na planta, isso é inevitável, todo processo de colheita vai causar isso. Hoje a gente optou pela colheita mecanizada.
já vem há alguns anos já fazendo a colheita mecanizada. Hoje a gente usa a colheita prena porque ela nos traz mais qualidade e rendimento, e a gente economiza no gasto de óleo e tiramos um fruto de mais maturação. A visita técnica para a gente nos traz muitas vantagens e melhoria também, porque disso a gente está alinhando e posicionando a máquina no que ela precisa e economiza no gasto. A regulagem de rolo, a rotação do rolo, velocidade que você tem que estar andando para tirar o café mais maduro, que você não prejudica a planta, não só agora, mas no futuro para frente, para não ter um desfolhamento na planta.